Muito bom dia a todos. Já agora, cunhado ainda do Jonatas e da Ana. Desculpem, a minha voz certamente vai falhar entretanto. A minha saúde não tem andado a melhor. Mas antes de passarmos àquilo que é a nossa meditação hoje, eu gostava que pudéssemos ter uma palavra de oração a pedir ao nosso Deus que nos dê o entendimento e sabedoria necessária para ouvir e entender a sua palavra. Pai, nós te damos graças porque sabemos, Senhor, que tu realmente és o nosso Deus, és o Rei dos Reis. Sabemos, Senhor, que tu és soberano sobre todas as coisas e por isso, Senhor, nós dependemos inteiramente de ti, Pai, para a nossa existência, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu deste o teu Filho amado, tu trouxeste a palavra até nós, Senhor, e agora, Senhor, nós te rogamos que abras o nosso coração, nos dês entendimento, nos dês sabedoria, Senhor, não só para ouvir, para entender a tua palavra, mas para aguardar, Senhor, e assim vivê-la, Senhor, no nosso dia-a-dia. Ajuda-nos, Pai. Tudo isto nós colocamos diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o texto que nós temos para hoje encontra-se em Mateus 9, os versos 35 a 38. Mateus 9, os versos 35 a 38. E desde já vamos ler a palavra, então, os versos 35 a 38 do capítulo 9 de Mateus, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O Evangelho de Mateus, nestes primeiros capítulos, ou melhor, este Evangelho começa de uma forma um pouco peculiar, não é? Ele dá logo a genealogia daquele que apresenta como o Rei. Ele apresenta logo a linhagem do Senhor Jesus. E apresenta o Senhor Jesus então como este Rei. Dá-lhe esta legitimidade mostrando que ele é descendente de Abraão, inclusivamente. Ele é da linhagem da tribo de Judá. Ele é descendente do rei Davi. Então este é o Rei prometido de Deus. E sempre que há um Rei, há um reino. E é sobre este reino que aqui Mateus começa a falar. O reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Isto deixou muitos, inclusivamente os seus próprios discípulos, um pouco confusos. A ideia que tinham da vinda do Messias, do Rei prometido de Deus, era de um reino de forma gloriosa, poderosa, talvez com marchas militares, a frisar a independência, a supremacia de Israel sobre todas as nações. Talvez inspirados em Daniel 7. E então, quando há esta apresentação do Rei Jesus, do Messias com eles certamente acreditavam: agora é que os romanos vão pagar tributo a nós. Agora é que eles vão dobrar os joelhos sobre a lei judaica. Mas este Rei trouxe uma visão um pouco diferente desta expectativa. Reparem como ele vai revelar como os cidadãos do seu reino são, quando começa o seu discurso das bem-aventuranças, do capítulo 5 até o capítulo 7, em quem os cidadãos do reino confiam, a quem eles buscam, a quem eles amam, como é que eles adoram, como é que eles servem. E ele vai revelando como é o reino onde ele reina e onde a vontade do Pai impera. Um reino onde não há doenças, um reino onde não há tristeza, um reino onde não há morte, um reino onde não há mal.
Então, temos este Evangelho a apresentar o Rei e a sua legitimidade. Apresenta o reino que vem com este Rei. E agora nos capítulos 8 até o capítulo 11, versículo 1, nós vamos ver neste Evangelho a autoridade do Rei a ser apresentada. Logo no capítulo 8, nós conseguimos ver que Jesus é o Rei que chega com poder. Poder para purificar. O poder para curar. O Rei que veio tomar sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. Versículo 17 volta a frisar que Jesus é o Messias prometido pelos profetas. Ele é o Rei servo, Ele é o Rei sofredor para bem do seu povo. E depois do capítulo 8, versículos 8 a 22, explica que para ser deste reino é necessário renunciar a tudo o resto. Ou se está completamente dentro do reino, ou completamente fora deste reino. Mais à frente, e já entrar no capítulo 9, este Evangelho apresenta-nos Jesus como o Rei com autoridade. Autoridade sobre a natureza, sobre o mundo físico. Autoridade sobre os espíritos. Isto é um mundo espiritual. Autoridade, portanto, sobre todas as coisas. E por isso, Jesus tem autoridade para perdoar o pecado. Porque Ele é Deus. Versículos 9 a 13 do capítulo 9, temos o reino a ser apresentado como um reino que alberga qualquer pessoa. Não há pessoas marginalizadas, não há pessoas deixadas de fora. Ao contrário daquilo que faziam, ou daquilo que fazia o povo judeu na altura. Versículos 14 a 17, o reino dos céus não é limitado pelas tradições judaicas. E depois, até à entrada do nosso texto de hoje, versículos 18 a 34, nós vemos o reino dos céus que traz a vida e traz salvação. Nós vemos o reino dos céus que traz verdade e visão àqueles que seguem o Rei. E o reino dos céus que traz liberdade espiritual em Cristo. Não mais está o homem subjugado ao pecado e à condenação pela lei. Então, temos estes dois blocos. Temos um bloco em que o Rei é apresentado, com poder, com autoridade sobre todas as coisas. É apresentado como o Messias prometido, o Rei prometido. E temos este reino precioso, este reino onde não há dor, onde não há doença, onde não há pecado. Este reino que traz salvação, traz vida, traz liberdade com este Rei. Pergunta-se então agora, onde está o povo deste Rei? O Rei tem tudo preparado. O reino está pronto, está a chegar, vai abrir em breve. E é este mesmo Rei que convida a entrar. Com isto, nós conseguimos agora focar-nos nos nossos versículos. Capítulo 9, versículos 35 a 38. Na verdade, podemos comparar estes versículos àquilo que acontece no capítulo 4, versículos 23 a 25. São uma introdução ao discurso que Jesus vai dar a seguir. Enquanto no capítulo 4, versículos 23 a 25, está a introduzir o discurso das bem-aventuranças, a explicação de Jesus daquele que é o reino dos céus e daqueles que são do reino dos céus. Agora o Senhor Jesus está a introduzir aqueles que são os servos do reino. O que é expectável daqueles que servem este reino? E reparem na semelhança naquilo que temos no capítulo 4 com aquilo que temos agora no capítulo 9. No capítulo 4, versículos 23 a 25, nós lemos: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E mais à frente nós lemos que ele os curava e seguia-o uma grande multidão. Então, três coisas que eu gostava de referir aqui. Primeiro, Jesus também no capítulo 9, como nós lemos, está a percorrer determinada região, ou seja, está para ver a continuidade do ministério de Jesus ao longo da geografia onde ele estava.
onde Ele vai sarar, curar as enfermidades do povo. Depois há uma referência a uma multidão. Há uma referência a muitas pessoas que o procuravam. E por fim, este discurso de Jesus com ensino para a multidão, que vem a seguir. No entanto, neste capítulo 9, versículos 35 a 38, há uma pequena inversão face ao capítulo 4. Se no capítulo 4 as pessoas buscavam e procuravam estar com Ele para serem saradas, para serem curadas, para serem alcançadas pelo reino dos céus, aqui é Jesus que vai começar a procurar as pessoas e que olha para as pessoas que o buscam. Então há por isso 2 pontos a refletir nestes 4 versículos. No versículo 35, nós vemos a iminência do reino. A iminência da chegada do reino. E o segundo ponto, o rogo por trabalhadores para o reino. Dos versículos 36 a 38. Então, versículo 35. A iminência do reino. A melhor forma que Jesus podia revelar o reino era realmente exemplificar como era o reino dos céus. E por isso nós lemos que pelas cidades e pelas aldeias Jesus ensinava nas sinagogas, Ele pregava o Evangelho do reino e curava as enfermidades e as doenças do povo. Esta imagem do reino dos céus é passada como um local onde há conhecimento pleno daquela que é a vontade de Deus. Então quem melhor para ensinar sobre a vontade de Deus Pai, senão Deus Filho? Reparem no impacto que o ensino de Jesus tem quando ensina as multidões nos capítulos anteriores, no capítulo 5 e 7. Mesmo no final do capítulo 7, versículos 28 e 29, quando lemos: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então o Senhor Jesus ensinava com esta autoridade as Escrituras, porque Ele era o próprio Deus. Era obviamente diferente daqueles escribas que ensinavam na altura. E não nos podemos esquecer da importância que estes escribas tinham nesta altura. Eram eles que tinham a possibilidade de ler, de escrever, e por isso de saber e estudar a lei de Deus. Então, se eles podiam ler e estudar a lei de Deus, era lógico que lhes cabia a capacidade e a responsabilidade de ensinar sobre a palavra de Deus. Mas claramente havia lacunas aqui. Lacunas sérias naquele que seria o ministério destes homens. Ao mesmo tempo que ele ensinava nas sinagogas sobre as Escrituras, ele também pregava sobre o Evangelho do Reino. Versículos 4, 17, ele dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. É iminente a chegada do reino dos céus. Portanto, o rei, o rei servo prometido por Deus, havia chegado. Jesus era este rei. Jesus era este Messias prometido nas Escrituras. Isto não era uma possibilidade, não era um rumor, era uma novidade, era uma notícia, era um acontecimento. Aquilo que esperavam há séculos aconteceu. Era este próprio Rei, era o próprio Jesus que o anunciava em primeira pessoa sobre o reino que ele trazia consigo. Quem mais podia anunciar com conhecimento de causa do reino dos céus, senão o próprio Deus que trouxe o reino dos céus com ele? Ele não ficou apenas por palavras e ensino. Ele olhava para a necessidade do povo e atendia à mesma necessidade. Ele curava e sarava as enfermidades e doenças do povo. Aqueles que a sociedade muitas das vezes via como impuros, como julgados pecadores por não conseguirem serem curados. Estamos a falar de cegos de nascença, de coxos, de paralíticos, de leprosos. Aqueles que muitas vezes não tinham qualquer chance de sobreviver naquela sociedade. O rei atendia
às necessidades destes. E não só curava, como dava vida quando estava com eles. Por muito mais que estas doenças e incapacidades fossem, no entanto, havia um mal muito maior que precisava de ser sarado, curado. E este era o pecado. Ele veio trazer esta maior... veio tratar desta maior doença da humanidade. Este pecado, esta ofensa contra a vontade de Deus, que condena o homem. É por isso que ele responde aos fariseus, no capítulo 9, versículos 12 e 13, não são os sãos que necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É sobre si que tem a responsabilidade de trazer estas boas novas a estes que precisam de as ouvir. E faz isto com estas 3 áreas, então. O ensino, a pregação e a cura. E também há esta ideia que é urgente avisar da chegada do Reino dos Céus. O Messias sabia que ia estar com o seu povo durante pouco tempo. Ele mesmo diz em João 9, versículo 8, que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Se aqui Jesus se referia à altura em que deixaria os seus discípulos e voltaria para junto de Deus Pai, o ponto que gostava de pensar convosco, refletir convosco, é precisamente esta iminência da chegada do Reino. Esta urgência de pregar a vinda do Reino dos Céus. É por isso que é tão importante aproveitarmos e remirmos o nosso tempo para alertar aqueles que ainda não conhecem esta verdade. Aqueles que precisam de ouvir sobre esta esperança, esta graça, sobre esta salvação que temos em Cristo Jesus. Antes que chegue o derradeiro dia, onde todos vão dobrar o seu joelho e o Senhor julgará aqueles que são seus, aqueles que não o conheceram. Irmãos, nós não podemos julgar que temos toda a vida para chegar ao momento em que decidimos dar o nosso tempo a Deus e ao seu serviço. Nem podemos julgar que somos demasiado ocupados para o fazermos. Se somos jovens, quem é que nos garante que ainda temos tempo de vida aqui na Terra para servir ao Senhor? Se nós somos idosos, fartos de anos, e a julgar não ter tempo suficiente ou energia suficiente, quem é que nos garante que o Senhor não nos vai dar outros tantos anos para o seu serviço? Portanto, que desculpa é que nós apresentamos depois face a face ao nosso Senhor? Quando Ele nos perguntar, não viste o serviço que tinhas para fazer? Não olhaste para as necessidades do povo que estava contigo? Não olhaste para as necessidades do próximo que vivia contigo? Como já tinha dito há pouco, havia lacunas sérias naquele que era o ensino do povo. Jesus ensinava nas sinagogas e pregava o que supostamente aquilo que os escribas deviam ensinar e pregar. Como disse, eram eles que tinham acesso ao conhecimento da lei e dos profetas. Então, quando lemos que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina por causa da autoridade com que ensinava, pensemos, porque é que eles se maravilhavam? Não era isto que ouviam antes? Não era isto que lhes era ensinado antes de Jesus vir? E Jesus vem precisamente corrigir esta falha. E aqui já entramos nos versículos 36 e 39. O ponto que é o rogo para trabalhadores, ou por trabalhadores para o reino. Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ou noutra versão, vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem
pastor. Não havia liderança espiritual do povo. Aqueles que tinham esta responsabilidade, irmãos, optaram por cuidar primeiro de si. Olharam para aquilo que desejavam, aquilo que era a sua vontade, em vez de cuidar do que eram mais responsáveis. E nós já lemos parcialmente aquilo que refere isto mesmo, em Ezequiel 34. Ezequiel 34, e podemos ir até lá, por favor. Ezequiel, capítulo 34. E diz assim a partir do versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, decolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto para todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Reparem como este último versículo que acabei de ler é em tudo semelhante àquilo que nós temos em Mateus, no versículo 36 do capítulo 9. Em Ezequiel nós lemos como o Senhor sabe que as suas ovelhas, o seu povo, está desgarrado, sem rumo, sem cuidado, sem liderança. Está perdido e está oprimido. E reparem quem é que ajuda a opressão do povo. Os mesmos que tinham a responsabilidade de os pastorear. E como ouvimos há pouco pelo Pedro, esta situação era tão grave. Deus revela-se tão zangado com esta situação, que a única solução que Ele tem para isto, a única solução possível para os patriarcas, juízes, reis, profetas, é Ele mesmo ser o pastor do seu povo. É Ele que vai tirar a liderança daqueles que deu inicialmente e a vai tomar sobre si. E por isso nós lemos agora mais à frente, em Ezequiel 34, versículos 10 a 12, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está cheio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. E é em Jesus que nós temos o cumprimento desta promessa. Não é por acaso que, do princípio do ministério de Jesus, que a oposição começa a vir precisamente dos líderes religiosos de Israel. Esta chegada do Messias dita a sentença a esta velha liderança que se apacentava a si mesmo e cuidava apenas de fazer aquela que era a sua vontade, para o seu bem, para a sua boa vontade. Interessava-se pelas ofertas abastadas. Buscavam religiosidade em vez de buscar humildade no serviço a Deus. Procuravam o seu bem à custa daqueles a quem deviam servir. Então Jesus deixa claro contraste entre a sua liderança com autoridade e cuidado pelas multidões, de forma que as próprias multidões se maravilhavam, e a liderança destes líderes religiosos. Jesus veio para os fracos, para os pobres, para os doentes. E aqui está Jesus que olha para a multidão que o segue. Olha para a multidão que foi deixando para trás nas cidades, nas aldeias,
por onde passou. E mais, ele tem esta perspectiva de toda a multidão que está à sua frente. Por toda a multidão espalhada por todo o intervalo de tempo determinado por Deus Pai. E qual é a reação de Jesus face a esta visão? Tem grande compaixão. Tem grande compaixão por ela. Por definição, compaixão significa ter um sentimento de empatia, um desejo de aliviar o sofrimento alheio. Agora reparem, do latim, compassio, significa sofrer com, o sofrer junto. Então, situando isto, Deus está a olhar para a sua criação, que lhe foi rebelde, que é pecadora, que vai deliberadamente contra a sua vontade, merecedora da ira dele, sendo ele santo, 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 sendo ele puro, sendo ele justo. E reparem como ele é movido de um desejo de sofrer com eles. Sendo ele agora homem, ele vai dar a sua vida por estes que estão perdidos e desgarrados, que mais à frente o vão matar. Ainda há pouco falámos do capítulo 10 de João, onde ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele sendo o bom pastor, ao ver esta extensão do seu povo desgarrado, perdido, extraviado, ele declara no versículo 37: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Por outras palavras, este é o meu povo, é hora de o ajuntar e cuidar dele. Mas ainda não tenho quem o faça. Quando eu era pequeno, mais novo, não sei se recordam daqueles que jogavam futebol na escola, mas geralmente o que acontecia era sempre este esquema. Havia dois que faziam as equipas, que se lembravam de jogar futebol, faziam equipas, tiravam sorte quem é que escolhia primeiro, e aqueles que jogavam bem futebol eram os primeiros a ser escolhidos. Sempre. Escusado será dizer que eu ficava sempre para o último e geralmente ia para o guarda-redes. Mas, intrinsecamente, pela nossa natureza pecadora, nós procuramos sempre ter o melhor. Portanto, quando o povo esperava o Messias e tinha a expectativa que ele traria este reino glorioso, ninguém esperava que ele, ou toda a gente esperava que ele ia buscar os fortes, os influentes, os que tinham poder, os nobres, os soldados paramilitares. Que é esta precisamente a mentalidade destes líderes que Ezequiel fala, destes fariseus, destes saduceus, destes escribas. Porque eles pretendiam este reino de força, este reino de poder, para serem mais fortes do que o reino que os estava a subjugar na altura. Mas reparem como o bom pastor foi à procura de quem? Dos cegos, dos coxos, dos doentes, dos escravos, dos leprosos, dos ladrões. Foi à procura dos pecadores. O bom pastor está a olhar além da força e do poder mundanos e vê aqueles que são seus ao longo de toda a extensão do tempo e é movido de compaixão por estes. Tantos quanto uma seara pronta a ceifar. E este é realmente um grande desafio para aqueles que pertencem à liderança da Igreja, para quem integra o ministério da Igreja. Buscar, edificar, restaurar aqueles que são mais fracos, aqueles que são desgarrados, aqueles que são mais frágeis na fé. Os que estão desviados, os que estão extraviados daquele que é o caminho da fé com Cristo. Enquanto anciãos, ou pastores, ou presbíteros, temos esta responsabilidade de procurar ativamente edificar estes mais fracos. Claro, temos ativamente de procurar edificar todos. Mas quantas vezes é que nós nos vemos a procurar estes mais vulneráveis? Temos a responsabilidade de ensinar, de discipular, de encaminhar as pessoas e fazê-las crescer no conhecimento da palavra, principalmente aqueles que são mais enfraquecidos da fé.
Estar com eles, orar por eles, ler a palavra de Deus com eles. Dar-lhes o exemplo do amor que recebemos primeiramente. Reparem como esta passagem põe em causa aqueles mega pastores que nós às vezes vemos nos Estados Unidos. Andam de Lamborghinis, de Ferraris, têm mansões, têm dinheiro, igrejas enormes, enormíssimas. Mas muitos deles, por outras palavras, eles apacentam-se a si mesmos. Como é que um pastor consegue ter tanta riqueza e ver tanta pobreza acontecer no mundo? E mesmo para os restantes membros da igreja, ou seja, os que não são pastores, anciãos ou presbíteros, esta ideia aplica-se. Porque muitas vezes nós próprios julgamos aqueles que são dignos de receber as boas novas do reino dos céus, ou não. Olhamos para o estado da pessoa, para a sua aparência, olhamos a maneira de falar ou o seu estado psicológico e recuamos. E achamos, que fruto é que eu posso esperar desta pessoa? No entanto, se formos a Tiago, no capítulo 2, versículos 1 a 4, Tiago escreve: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acessão de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa, não sinagoga, igreja, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-te com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu fica aí de pé, ou assenta-te ali debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Quantas vezes é que isso nos passa pela cabeça? A forma como julgamos a aparência da pessoa que está em trás. Sem a conhecermos, sem darmos do nosso tempo, do nosso amor, do nosso cuidado, como Cristo fez por nós. O que é que nós fizemos para merecer a graça e a salvação de Cristo? Nada. Nada. Mas Ele mesmo assim procurou-nos e restaurou-nos com o seu amor. Por isso, da próxima vez que pensarmos se alguém vai aceitar o Evangelho quando nós o pregarmos, se aceita ou valoriza o nosso serviço ou o bem que estamos a fazer sem retorno para nós, sejamos ousados em primeiro semear a palavra, pregar o Evangelho, dizer: eu faço isto, eu digo isto em nome de Jesus, e depois em dar o exemplo e bom testemunho como fomos ensinados pelo bom pastor, pelo Rei que é Jesus. E deixemos Deus fazer a sua obra, seja a quem for. Ao fazermos isto, estamos a obedecer à sua vontade. Até porque a seara é realmente grande. E nós não sabemos ao certo por onde começar. Temos que começar. Portanto, como ceifar toda esta seara com tão pouco tempo e sem trabalhadores? Chegamos então ao versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E eu agora gostava de fazer uma rúbrica sobre agricultura no século I. Nesta época, a produção agrícola ela era fortemente influenciada por aquilo que era chamado a latifúndia. Não sei se os irmãos alguma vez ouviram. As latifúndia eram propriedades grandes, latos, de fazendas, fundos. E estas fazendas, estas latifúndia, eram detidas por um senhor. E estamos a falar de quintas agrícolas enormes. Enormes. Que precisavam de muitos servos, muitos trabalhadores, muitos colonos, ou até escravos, para as colheitas e para as ceifas. Portanto, esta expressão que Jesus usa, rogai, pois, ao Senhor da seara, tem possivelmente esta realidade da altura. Era da responsabilidade dos senhores das latifúndia, destas fazendas, de organizar estes trabalhos da ceifa, da colheita, e recrutar trabalhadores pagos, recrutar colonos, migrantes que iam trabalhar e depois voltavam para as suas cidades,
Ou até trabalho comunitário. Chamar a população de determinada aldeia e pagar-os com bens no final. Ou escravos, servos daquele senhor. Portanto, o que Jesus diz aqui é um pedido, uma oração a Deus Pai, o Senhor da Seara, para que envie estes servos que já preparou, para pregar este Evangelho do Reino a tão vasta multidão de pessoas que precisava de ouvir e que precisa ainda de ouvir. Nós não temos escrito neste texto se eles realmente oraram ou pediram a Deus Pai por isso. Mas se continuarmos do capítulo 10, nos versículos 1 e depois nos versículos 5 e 7, nós lemos versículo 1: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. E agora 5 e 7. A estes 12 enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. A seara está pronta, o terreno está pronto, e há um claro chamado para os discípulos de Cristo a servir na ceifa. É o próprio Senhor, o próprio Deus que nos convoca. Porque em Cristo, libertados do pecado, somos transformados em servos de Deus. E temos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Reparem que não é uma opção. Eu sou salvo e depois logo decido se vou servir ou não. É uma consequência da nossa salvação. Pelo amor e graça com que nos alcançou, nós deixamos de ser servos das trevas para passar a ser servos da luz. Por amor a quem nos resgatou das trevas. Portanto, ao sermos salvos por Jesus, este bom pastor prometido de Deus, passamos a ter um visto de trabalho temporário aqui na terra, enquanto forasteiros da mesma. Um visto especial dado pelo próprio Deus para trabalhar, para servir aqui, enquanto não formos chamados por Ele. Ou Ele regresse, como prometido. Uma coisa é certa: não podemos ficar parados. Portanto, quando é que foi a última vez que picámos o ponto na ceifa? Quando é que foi a última vez que pregámos o Evangelho do Reino às pessoas que vivem ao pé de nós, na qual vamos com elas no autocarro ou no comboio, com as quais trabalhamos? Quando é que foi a última vez que servimos o próximo como testemunho da graça do nosso Senhor Jesus? Ou ainda, quando é que foi a última vez que demos testemunho da graça do nosso Senhor Jesus? Não podemos ficar a aguardar pelos presbíteros ou por quem trabalha ativamente no ministério. Esta é uma tarefa de todo o discípulo de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lemos em Mateus 28, versículos 18 a 20. Não só somos chamados pelo Pai para o servir, como somos movidos de gratidão pelo amor de Jesus por nós a fazê-lo. É uma consequência, não é uma opção. E, irmãos, nós definitivamente precisamos de afinar a nossa compaixão pelo próximo. Quantas vezes é que olhamos para as pessoas na rua e somos movidos de compaixão a servir? Quantas vezes é que olhamos para as pessoas com julgamento? No trânsito, muitas vezes pensamos: esta pessoa não sabe andar mais depressa. No supermercado, o jantar daquela pessoa vai ser aquilo. Olhem para aquilo, não sabe disciplinar os filhos. Olhem para aquilo, ele não quer aprender. Ele não quer saber. Quantas vezes é que nós nos esquecemos de ter compaixão? Quantas vezes é que nós meditamos na necessidade que temos de ter compaixão pelos outros, como o bom pastor teve por nós, como o bom pastor nos deixou como ensino? Sejamos ousados.
Sejamos audazes na maneira como ceifamos, como pregamos sobre o reino dos céus. Sejamos audazes como conduzimos pela palavra, pelo Espírito, pela oração, as pessoas ao arrependimento e salvação em Jesus. Até porque não sabemos quando será o último dia que teremos para partilhar estas boas novas da vinda do reino dos céus. Por fim, o último ponto que eu gostava de refletir convosco. Jesus comanda que os discípulos peçam ao Pai por trabalhadores. Quantas vezes oramos por ceifeiros, por trabalhadores no ministério? Quantas vezes é que também nos disponibilizamos para servir como ceifeiros, como missionários, talvez? Com alguma responsabilidade na igreja. Podemos então orar ao Pai por mais pessoas a trabalhar ativamente na obra de Deus, para pregar, para ensinar, para cuidar. Para que Ele trabalhe connosco no nosso caráter, para o servirmos, para o buscarmos, para pregar, ensinar e cuidar daqueles que são seus. Orar por capacitação para realmente podermos trabalhar e servi-lo nesta seara tão vasta que Ele anuncia. Para concluir, nós pensámos e meditámos na forma como a chegada do Reino dos Céus era iminente. E Jesus não parava de pregar sobre isto, de ensinar nas sinagogas e de curar os enfermos e os doentes, enquanto o fazia. Para Ele, para o bom pastor, o seu rebanho é valioso, a ponto de dar a sua vida por Ele. Ele dá-nos assim este ótimo exemplo de como liderar, pastorear os que são da sua igreja. E também de como buscar aqueles que ainda não ouviram as boas novas. E realmente há pouco tempo e muito a fazer. A seara é vasta. Os perdidos, os desgarrados são muitos e precisam urgentemente de ouvir o Evangelho do Reino sobre esta graça e salvação que temos no Rei, no Messias, que é Jesus. E que eles também podem ter. Nós somos então convocados pelo Senhor da seara a buscar estes, a cuidar deles, a pregar o Evangelho e a ensinar-lhes sobre quem Deus é e que Cristo, o bom pastor, fez por eles. Que o Senhor nos ajude neste desafio que temos de servir, de trabalhar na seara, em toda a pessoa que precisa de ouvir as boas novas do Reino dos Céus. Que o Senhor nos abençoe.